Você é daqueles que não consegue ficar parado sem fazer alguma coisa, que sempre está procurando alguma coisa para fazer? Você é daqueles que diz assim, olha, eu tenho dois empregos, não porque você gosta de trabalhar às vezes, mas porque você não gosta de ficar parado e porque isso de certa forma traz para a gente um certo respeito, né? A pessoa é trabalhadora, a pessoa não para. Ou talvez você é daqueles que acredita piamente que se você tiver com tempo ocioso ou descansando em alguma coisa, as pessoas vão olhar para você assim, vão, será, né? Essa pessoa está muito folgada, ela não trabalha mais, ela isso ou aquilo. Ou talvez você seja só aquela pessoa que, quando para um pouquinho, olha e fala assim: poxa, eu não consigo, eu tenho que fazer alguma coisa. É legal isso, né? A gente se sente bem, as pessoas elogiam a gente e dizem: olha, aquela pessoa, ela é esforçada. Isso parece ser muito bonito, isso parece ser muito legal, mas eu preciso dizer para você que a sua vida está correndo risco. Você pode estar sendo vítima do ativismo, uma doença que tem matado pessoas no mundo inteiro e levado pessoas a crises de burnout, a depressões profundas, a uma vida de ansiedade e tem destruído famílias inteiras. Se você quer saber um pouquinho mais sobre isso, se você tem uma pessoa que de repente precisa ouvir isso, então fica comigo, depois da vinheta nós vamos falar um pouquinho mais sobre o ativismo. Se você ainda não é inscrito no canal, vou te convidar para que você se inscreva no canal, aproveita aí, dá uma clicada no sininho e ao clicar no sininho você vai receber todo o nosso conteúdo, nós temos devocionais diários. Se esse vídeo for edificante para a sua vida, eu vou convidar você a dar um like, mas não só isso. Compartilhe com alguém para que outra pessoa também possa ser abençoada. Bora lá para o nosso devocional do dia? Roda a vinheta. Você sabe o que é o ativismo? Na realidade, o ativismo, a princípio, ele parece ser muito bonito, mas o ativismo, ele é a tentativa de ser reconhecido pelos próprios méritos, ou seja, mais ou menos assim, as pessoas me reconhecem pelo quanto eu me ocupo. E as pessoas até me elogiam, o meu ego até massageado quando alguém olha e fala assim: poxa, aquela pessoa não para, aquela pessoa parece que é ligada no 220, aquela pessoa ela faz tanta coisa, ela é tão polivalente, e a gente acaba gostando disso, e a gente acaba se escravizando a uma vida que não para o tempo todo. Mas nós temos que descansar. Há um tempo atrás eu postei um vídeo que dizia assim: ó, você precisa descansar. Eu vou deixar ele aí em cima no card, depois você pode assistir ele, vai ser edificante para a sua vida. Agora, o interessante é que o ativismo ele pode acontecer com qualquer tipo de pessoa. Ele tem acontecido com todo tipo de pessoa. Ele pode acontecer com a dona de casa, ele pode acontecer com um pastor, ele pode acontecer com uma criança, ele pode acontecer com uma pessoa no trabalho. Muitas pessoas, é normal, elas não pela questão financeira, mas elas se aposentam e elas não conseguem curtir a vida. Elas precisam trabalhar. Elas precisam bater um cartão diário, seja numa empresa, seja. E eu não quero questionar, né, essa questão de se você deve ou não, cada um sabe a sua situação. Mas dentro de um processo onde isso se tornou uma questão de ativismo, muitas pessoas têm vivido uma vida complicada e têm até afastado relacionamentos, né? Têm vivido uma vida meio difícil. Às vezes é a dona de casa que não para de fazer as coisas e quando percebe, envelheceu, seus filhos cresceram e ela levou a vida toda só limpando a casa. E eu não estou falando isso para sua casa ficar suja, mas eu estou dizendo isso para que você administre o seu tempo e faça as coisas de uma maneira que você não apenas viva, mas você usufrua da vida que Deus te deu. Outras questões são com pais de famílias que eles acabam trabalhando dia e noite, dia e noite. Tem aquela velha frase do Julius, né, do Todo Mundo Odeia o Chris: olha, o meu marido tem dois empregos, e aquilo parece uma síndrome de orgulho para a esposa dele, mas o fato é que você vai observar que dentro desse seriado mesmo, esse personagem, ele é uma pessoa ativista que não passa tempo quase com a família dele. Então nós acabamos vivendo uma vida sem diversão, sem descanso e uma vida que está atrelada apenas a uma função que vai migrando a nossa vida. Aliás, no mundo inteiro, pessoas nesse exato momento que você está assistindo esse vídeo estão sofrendo com ativismo.
são pessoas que estão sofrendo, são pessoas que estão tendo crise de burnout, de esgotamento total, de queimar até a última dose daquilo que tem, de pessoas que estão sofrendo com depressão, pessoas que estão sofrendo com ansiedade e pessoas que estão até mesmo morrendo, justamente porque não conseguem se livrar do ativismo. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. Se você não tomar cuidado, se você tem uma vida ativista, se você está achando até bonito isso, eu vou te alertar que você pode ser uma dessas pessoas da lista, em breve tempo. Às vezes uma pessoa ativista está muito bem, está feliz da vida, está todo mundo achando que ela está fazendo o que deve fazer, e de uma hora para outra ela cai e morre. Cai e morre. Ou de uma hora para outra ela tem picos de ansiedade tão terrível que ela não consegue controlar a questão daquilo que ela está vivendo. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Nós precisamos, às vezes, parar, descansar e observar que a vida precisa ser vivida, precisa ser usufruída. O ativismo, um dos perigos claros que ele tem, porque a gente está falando de questões físicas, mas ele exerce um problema sério sobre a nossa espiritualidade, a saúde da nossa espiritualidade. Que é assim, se o ativismo é algo que nós fazemos para um reconhecimento, se ele é algo, se é uma prática constante, aonde nós somos aquilo que nós estamos fazendo, nós vamos ignorar totalmente as questões relacionais dentro de uma vida ativa em excesso. Ou seja, ativismo parte de um princípio do fazer para alguém e não fazer com alguém. E essa é a grande ferida que pode destruir qualquer tipo de relacionamento, porque as pessoas no começo elas acham bem bacana, mas é aquela mesma história do filho que fala assim: poxa, meu pai ele trabalhou a vida inteira, ele me deu de tudo que eu tinha, mas eu não me lembro do meu pai jantando comigo ou passando umas férias comigo. E aí quando seu filho está lá próximo dos 20, 30 anos, ele fala assim: como eu gostaria de ter tido um pai ou uma mãe que estava comigo o tempo todo. E aí entra naquela síndrome da briga que o pai fala assim: mas se eu ficasse o tempo todo contigo, não ia ter o que comer em casa. E a gente sabe que administrar o tempo não é uma coisa fácil, mas que é uma coisa possível. Então, às vezes, pessoas que não querem ouvir e que não querem ter uma vida regrada, uma vida que equilibra as suas atividades com os seus tempos com a pessoa, elas acabam lá na frente sendo pessoas que vão ser solitárias, e quando não já são pessoas solitárias, já é uma vida de costume delas, né? Então, parar um pouco, olhar para o que está acontecendo ao lado e ter uma vida mais pessoal do que uma vida, vamos colocar assim, em prol das coisas, é muito importante, é muito importante. Em Marcos, versículo 30 e 32, do capítulo 6, nós vemos um momento onde Jesus expressa a sua preocupação com esse assunto de uma maneira muito clara. Muito clara. O texto diz o seguinte: os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhes relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Assim eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Marcos 6, 32. Estou lendo na versão NVI 31 e 32. Então, o que me parece entender nessa passagem aqui é que Jesus teve a clara percepção de que os seus discípulos estavam envolvidos numa vida extremamente ativa, mas numa vida impessoal. Ou seja, eles faziam as coisas para as pessoas, eles faziam as coisas uns para os outros, mas eles não estavam fazendo propriamente um com os outros. E o que Jesus faz? Ele poderia falar assim: olha, vai lá e vai descansar um pouquinho, vou dar umas férias de 30 dias para cada um de vocês. Mas ele não faz isso. Ele não faz isso. E é provável que se ele fizesse isso, os seus discípulos iam continuar atuando com uma vida ativa. Então Jesus chama eles e fala assim: vamos para um lugar deserto e vamos ter um tempo junto, vamos ter um tempo onde nós vamos descansar não apenas o corpo, né? Nós não vamos para o deserto para encostar a cabeça e dormir, nós vamos ter um tempo de qualidade, nós vamos descansar, nós vamos ter tempo junto. O que Jesus está dizendo é assim: eu não quero apenas que vocês tenham tempo para as pessoas, eu quero que vocês tenham tempo e aprendam a ter tempo com as pessoas. Isso é muito diferente. Eu quero que vocês abandonem a questão
ativista da vida e ingressem numa vida relacional, aonde vocês podem rir junto com as pessoas, chorar junto com as pessoas. Vocês podem abraçar uns aos outros e vocês podem viver uma vida melhor, sem apenas ter que estar prestando conta e fazendo algo para alguém o tempo todo. Jesus entendia que uma vida de ativismo poderia destruir até mesmo o ministério dos seus discípulos. E isso é muito sério. Talvez você tenha subido essa escada tão terrível e tão bonita do ativismo, né? E talvez algumas pessoas estejam olhando de baixo para cima e falando assim, olha que legal, o cara, né? Ele consegue ali, ó, tá num patamar bacana, mas eu vou te alertar uma coisa. Você está perigando cair a qualquer tempo e não conseguir se levantar devido a uma vida extremamente ativa. Então, é tempo de descer a escada. É tempo de olhar para tudo isso, olhar ao entorno, olhar para sua esposa ou para o seu esposo, olhar para os seus filhos, ou talvez até pelos seus netos, né? Eu ainda não tenho neto, mas espero que em breve tenha. É hora de você parar de querer pilhar todo mundo para fazer alguma coisa, ficar distribuindo tarefa, faz isso, faz aquilo, aquilo outro. É hora de você abraçar seu pai, a sua mãe. É hora de você sentar numa mesa e cartilhar um baralho, ou de repente jogar um dominó, ou talvez até contar uma história antiga que você já ouviu várias vezes e rir com vontade, dar gargalhadas e falar assim, como é bom viver com pessoas, não apenas viver para pessoas, não viver apenas para pessoas. É hora de você pegar o seu filho no colo e falar assim, ainda dá tempo, mesmo que ele seja um marmanjo, ainda dá tempo de fazer um carinho, de fazer um cafuné e lembrar que esses foram bons tempos nas nossas vidas. É hora de você olhar e acreditar que Deus proporciona bons momentos com boas pessoas que Ele colocou nas nossas vidas. Pense nisso e aprenda que o ativismo é uma coisa que você pode viver sem e você pode viver bem. Que Deus abençoe você e um forte abraço. Te vejo amanhã novamente no nosso devocional do dia. Fiquem com Deus. Um abraço.